como é que um diagnóstico ambiental é realizado? Eu já tinha explicado, mas aqui é a forma técnica, né? Como a galera diz aí, a galera da ciência, né? A galera do método científico. Temos aqui a avaliação, inicialmente a avaliação do meio físico, consiste na descrição dos aspectos referentes ao clima, ao solo, ao relevo, à hidrografia da região. Segundo passo, a gente vai avaliar o meio biológico, consiste nos estudos da flora. É muito importante, quando a gente for realizar um estudo desse, nós observarmos se em determinada região, caso, por exemplo, uma empresa no ramo de mineração vai precisar, né, para ser implantada, fazer a supressão de determinada vegetação da localidade. A supressão da vegetação, gente, é a retirada daquela vegetação autorizada. É diferente do desmatamento. O desmatamento é algo ilegal e a supressão é algo autorizado, é algo legal. Então é importante a gente identificar se naquela região existiam espécies endêmicas, espécies importantes, tanto de animais quanto de plantas, tá? Porque aí a gente já vai colocar no nosso diagnóstico e aí, futuramente, a gente propor os meios de mitigação desses impactos. Então, a segunda parte consiste na avaliação do meio biológico, consiste nos estudos da flora e da fauna da região, levando em consideração a existência de espécies protegidas e em extinção. É muito importante. Como a gente sabe, nos dias atuais nós temos diversas espécies de animais que estão em extinção. Então nós temos que levar em consideração se na região no qual está sendo implantada determinada atividade, se naquela região existiam ali espécies que estão ameaçadas de extinção. E aí a gente já coloca no nosso relatório, no nosso documento bonitinho, para depois a gente fazer uma medida para mitigar esse impacto ambiental. E terceiro, consiste na avaliação do meio socioeconômico. Consiste na população que será afetada. Por exemplo, eu quero lembrar um caso de você, um caso aí, de uma instalação de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela precisa de quê para funcionar? Obviamente da água, né? Para transformar a energia através da água. Normalmente, gente, existem populações tradicionais que vivem ali na beira do rio, que se alimentam do rio, fazem a prática da pesca, tá certo? Então, essa população, por exemplo, seria afetada na introdução de uma hidrelétrica. Por quê? Porque a partir dali, aquela área, eles não iam poder mais exercer determinada atividade. Então, nós temos que prestar atenção tanto na questão ambiental e também tanto na questão econômica, quando nós formos avaliar os impactos ambientais. Não é só olhar pelo meio ambiental, não, gente. Tá? Obviamente, pelo meio ambiental natural. Nós temos que avaliar também as questões econômicas. Quem é que vai ser prejudicado? É só o meio ambiente que está sendo prejudicado? Não. A gente tem que ver também a questão social, se existe alguém que está se prejudicando ali por conta daquela atividade. E aí a gente vai ter que propor também medidas mitigadoras desse impacto. Como? Talvez uma construção, né, já que se aquelas populações elas habitavam ali, né, na beira do rio e vão ter que ter as suas casas desapropriadas, né, uma possível medida para mitigar esse impacto social é a empresa investir em moradias para essa população em determinada região, talvez um pouco mais acima do rio, ou mais abaixo, para que essa população ela não fique sem tirar o seu sustento ali do rio e também não percam as suas casas, tá bom? Então nós temos que levar em consideração todas essas questões para fazer a avaliação dos impactos ambientais. Mais uma vez, repetindo, é importante não só olhar pelo lado do ambiente natural, olhar pelo lado das espécies, dos animais, das plantas, mas a gente tem que ver muito a questão social também e econômica. O gestor ambiental ele tem uma visão sistêmica, tá, gente? Uma visão que não visa só a questão ambiental natural, mais uma vez repetindo, mas que visa também a questão econômica e a questão social, trabalhando sempre com a sustentabilidade. E a sustentabilidade ela é sustentada por um pilar que é formado por economia, meio ambiente e sociedade. E a questão social também, tá? Então, para a gente ter a sustentabilidade, as nossas ações elas devem ser economicamente viáveis, ecologicamente
corretas e socialmente justas, tá? Muita atenção aí. Então, a partir daqui, a gente inicia aspectos versus impactos ambientais. Só recapitulando o que a gente viu até então, eu mostrei para vocês a base conceitual do diagnóstico ambiental, uma ferramenta muito importante para que a gente possa avaliar os impactos ambientais, né, de acordo com a sua magnitude. É um documento extremamente técnico, onde dentro deste diagnóstico a gente vai citar todas as atividades, o ramo do empreendimento, né, e a gente vai classificar os impactos ambientais de acordo com a sua magnitude, e lá no fim a gente vai propor os métodos de mitigação de impactos ambientais. E para isso, para saber a magnitude dos impactos, a gente precisa aprender sobre aspectos e impactos ambientais. Se vocês estão estudando, gente, e estão no início do curso de gestão ambiental, obviamente que vocês vão passar por uma disciplina, né, que se chama avaliação de impactos ambientais ou licenciamento ambiental. E vocês irão ver todas essas questões que eu estou comentando aqui, tá bom? Para quem já viu, fica um pouco mais fácil de compreender. Então, gente, iniciando, o que são aspectos ambientais? Aspectos ambientais, gente, são inerentes às atividades. Eu já utilizei o exemplo, por exemplo, da lavagem de um veículo. Para saber um aspecto, a gente vai ter que analisar a atividade, certo? Para a lavagem do veículo, eu vou precisar de quê? De água. Tá? Então, a gente já tem um aspecto, consumo de água. Entenderam? Então, segundo a norma ISO 14001, o aspecto ambiental é elemento das atividades, aqui ó, elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, a gente praticando a lavagem de um veículo, a gente está interagindo com o meio ambiente. Como a gente está utilizando água, obviamente a gente vai estar gerando efluente, e essa interação é uma interação negativa, porque a gente está extraindo, utilizando um recurso natural em grande escala, certo? E a gente vai estar fazendo o quê? Prejudicando o meio ambiente por conta dessa interação, porque a gente gerou efluente. E caso esse efluente ele não seja tratado da forma correta, como constam as leis ambientais, e seja descartado in natura no ambiente, a gente vai estar prejudicando. Para a gente entender aqui, utilizando os exemplos, eu utilizei o exemplo do veículo, assim como já tinha dito. Então, no consumo, na lavagem de um veículo, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, na lavagem de veículo nós temos consumo de água, ok? E deste consumo de água, esse consumo de água aqui é o aspecto, tá, pessoal? Nós temos aqui a geração de efluente, aspecto também, beleza? E a geração de resíduos sólidos. Então, a partir dessa lavagem de veículos, a gente tem os seguintes aspectos ambientais: consumo de água, geração de efluente e também geração de resíduos, tá? E normalmente, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo de lavagem de veículos, que é uma atividade que normalmente existe em lava-jatos e também oficinas mecânicas. E o que acontece nos lava-jatos, nas oficinas mecânicas, a gente tem, obviamente, a lavagem do veículo, a troca de óleo e a troca de peças velhas que não servem mais nos veículos. Então a gente precisa prestar atenção nessas questões. Na troca de óleo, nós temos a geração dos resíduos líquidos e sólidos. Resíduo líquido, óleo, que as peças elas vêm sujas de óleo, então na lavagem dessas peças, essas peças caem no chão, tá? E quando ali a gente vai praticar a limpeza do ambiente, o chão ele vai estar contaminado com óleo. Então a gente já vai ter também a geração de efluente, tá? E esse efluente ele não pode de forma alguma, na verdade, nenhum tipo de efluente ele pode ser descartado in natura no ambiente. Então a gente precisa prestar atenção nos aspectos de cada atividade, tá? Também nas oficinas mecânicas, lava-jato, normalmente nós temos a troca de peça. Então a gente tem aqui a geração de resíduo. Por quê? A gente trocou a peça que não serve mais no nosso veículo. A gente foi lá com o nosso veículo bonitinho, a gente comprou novo na loja, e com 5 anos depois ele começou a dar problema. Queimou os cilindros, queimou a vela, queimou o cabo de vela. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca dessa peça. E a partir do momento que a gente faz a troca, a gente gira o resíduo, porque aquela peça ali, tecnicamente, ela já não servia mais para nada. Certo? Tem que ter a destinação final ambientalmente correta. Então, na troca de peça, nós temos que a geração de resíduo. Outro aspecto aqui, ó. Beleza?